é ninguém a não ser o Espírito Santo que concede isso para você. É Ele que dá esse dom para você, é Ele que dá essa habilidade para você. E de repente você tem alguma habilidade nata, e essa habilidade nata que você já nasceu com ela, e você foi desenvolvendo, e que você a usa perfeitamente no seu dia a dia, no trabalho, na escola, onde quer que você esteja, o Espírito Santo vai ajudando, vai aperfeiçoando isso, para que você possa utilizar isso no reino de Deus. E qual que é a finalidade disso? Qual é a finalidade do meu dom? É simples, 1 Coríntios 12 vai nos informar que a finalidade é para que o corpo de Cristo seja edificado, o corpo de Cristo ele possa crescer. Você consegue entender isso? Que o que você tem, que o que o Espírito Santo concedeu para você, é para que você abençoe, que você edifique, sabe quem? Olha para a pessoa que está do teu lado aí. Olha quem que você tem que edificar. O teu dom, a tua habilidade. É essa pessoa que você tem que edificar, que você tem que ser bênção na vida dela. Aí, puxa vida, é isso mesmo? É? Depois você pode ler lá 1 Coríntios 12 e vai verificar que realmente é isso. E sabe como você edifica? Vamos dar um exemplo claro. Imagine que aqui temos, vamos lá, metade aqui desse povo, né? São ouvidos, ok? E essa outra metade aqui são olhos, perfeito? Olhos e ouvidos. Aí estão os ouvidos e estão os olhos numa linha de trem. E os olhos observam e não veem absolutamente nada. Está tudo certo, olha para um lado, olha para o outro, não, está tudo certo. Podemos atravessar a linha do trem, né? E aí a gente viu alguns casos aqui esses dias aqui em Curitiba, em linha de trem aí, terríveis, né? Talvez tenha faltado os ouvidos. E aí, o que os ouvidos vão fazer? Os ouvidos pegam e vão baixar, vão ali encostar ali nos trilhos e vão, opa, espera lá, o trem está vindo. Ele está longe, mas está vindo, nós estamos ouvindo. Os olhos vão, não, nós não estamos vendo nada. Mas eles estão vindo, o trem está vindo. Queridos, precisamos uns dos outros. A sua habilidade, o seu dom complementa do outro. O que você tem vai edificar na vida do teu irmão, vai edificar aquele que está do teu lado, vai edificar esta igreja. Não se exclua dessa responsabilidade, porque esse é o princípio aqui contido. Todos nós temos a nossa responsabilidade no reino de Deus. E aí talvez possamos entender porque muitas coisas não acontecem na igreja como nós gostaríamos que acontecesse. E aí tem uma habilidade que eu diria assim, que é uma habilidade muito ruim. Que eu fico dizendo, pastor Elias, você tem que fazer isso, a igreja tem que fazer aquilo. Olha, vamos procurar a liderança porque eles têm que fazer isso. Ok, a liderança tem que fazer, o pastor Elias tem que fazer, afinal de contas ele é o pastor da igreja. Mas, e eu? O que eu estou fazendo? Qual que é a minha responsabilidade nesse negócio? Qual que é a minha responsabilidade em tudo isso? Poxa vida, Deus me deu um dom. Eu estou exercendo o meu dom? Eu estou colocando meu dom à disposição do Senhor para que a igreja seja edificada, para que aquele meu irmão que eu acho que deveria fazer, possa fazer, mas eu não estou fazendo o meu? É algo a se pensar nesse princípio valiosíssimo da responsabilidade que eu tenho com o dom que o Espírito Santo ele concedeu para a minha vida. Mas há uma segunda lição, um segundo aspecto que eu preciso entender. É que nós vamos prestar contas de tudo isso. O texto vai nos informar que o dono lá ele foi viajar, o Senhor foi viajar e distribuiu os dons para cada um, né? E então, cada um foi trabalhar o seu dom. Mas esse Senhor, ele voltou. E ele voltou para prestar
contas, para que as contas fossem lhe prestadas. Queridos, aquele que dá, ele vai cobrar. Tenha certeza disso. E ele cobra. Ele cobra para mim aquilo que ele já me deu, aquilo que ele já me concedeu. Ele me cobra. Por que às vezes eu não faço? Ou, quando eu faço, por que eu não faço melhor? Por que eu não faço com amor? Por que eu não faço motivado? Por que eu não faço da melhor forma possível? Eu faço de qualquer jeito. Isso aqui eu estou acostumado a fazer. Então, nossa, isso aqui, vamos lá. Aí sai daquele jeito, né? Que a gente já sabe. A expressão, né? Fazer nas coxas. Eu quero te dizer que responsabilidades sempre exigem resultados. É assim no seu trabalho, é assim na sua escola, é assim em qualquer lugar. Tudo que você recebe para fazer, alguém vai pedir contas. Alguém vai exigir. Seja a coisa mais simples do mundo. Seja numa brincadeira, que você tem uma responsabilidade naquela brincadeira, você tem que produzir um resultado. E aí, os resultados, eles precisam aparecer. No reino de Deus não é diferente. No reino de Deus é a mesma coisa. Aquele que me concede, aquele que dá, ele vai me cobrar, ele me cobra. E ainda ele me dá sempre a oportunidade. Hoje é uma nova oportunidade para mim melhorar, para mim fazer diferente. Amanhã, eu não sei. Amanhã pode ser que a prestação de contas seja num tribunal. E aqui estamos falando da volta de Jesus. Aí o negócio pode ser um pouco mais pesado, um pouco mais duro. Olhando para Êxodo, olhando para a vida de Moisés, no seu chamado, a partir do capítulo 3, até o 6, olhando atentamente, lendo atentamente, Moisés, quando é chamado pelo Senhor para ser o libertador de Israel, do povo hebreu, ele apresenta ao Senhor 6 justificativas. 6. Ele diz, puxa vida, quem sou eu? E vai se justificando. O que eu vou dizer? Senhor, eu não sei falar, eu tenho uma dificuldade tremenda. Um homem que foi treinado lá no Egito, nas melhores universidades da época. Quem que é o Senhor? O que eu vou dizer? Olha, eu estou aqui em nome de... Quem que é o teu Deus? Então, ele vai apresentando. Sabe o que é interessante nisso? Nessas justificativas? É que na sequência, o Senhor apresenta para ele 8 respostas. Ok? Beleza, suas justificativas, tá? Então vem cá, vamos conversar. Então, sobre isso é isso, sobre isso é isso, e foi falando. 8 respostas do Senhor para 6. Inclusive a primeira e a última são a mesma coisa, mais pesada. Quando na primeira o Senhor diz para ele assim, eu sou o Senhor teu Deus. Eu sou o Senhor. E a última, eu sou o Senhor. Tipo assim, fica quieto, faça. Eu te chamei, você precisa fazer. Eu vou te capacitar, eu vou com você, eu vou estar ao seu lado. Você não precisa temer absolutamente nada, apenas faça. E aí diante disso, meu querido, minha querida, qual que é o teu medo? Para não exercer o seu dom, para não exercer a habilidade, para não exercer, para não fazer aquilo que o Espírito Santo tem dado para você. Qual é o teu medo? Qual que é a tua justificativa? Qual que é a tua desculpa para não fazer? Eu não sei falar. Eu não tenho capacidade. Eu não tenho dinheiro. Não tenho dinheiro. Eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Puxa vida, eu mal fiz aí o ensino fundamental. Há outros que vão dizer, eu não sei nem ler, nem escrever nada.
E outros que vão dizer, puxa vida, eu tenho já algumas graduações aí, realmente isso, agora o que importa é a minha carreira. É isso que está em jogo, eu preciso cuidar da minha carreira, eu preciso me estabelecer primeiramente, para depois, então, quem sabe eu fazer aquilo pelo qual o Senhor me chamou. Qual que é a tua justificativa? São a minha esposa, meu esposo, são os meus filhos. E há muitos que dão essa desculpa, querido. Que pena. Cuidado com as desculpas que você tem apresentado ao Senhor. O Senhor, Ele responde quando nós justificamos, quando nós apresentamos desculpas. E muitas vezes a resposta que o Senhor nos concede, que Ele dá, é tirando. Bom, a tua desculpa é essa? Ok, então vamos tirar. Simples assim. Não tem outro jeito. Já que você não quer trabalhar, se o problema é esse, então vamos resolver o teu problema. Você vai ficar sem o teu emprego. Se o teu emprego, a tua carreira é o mais importante, vamos tirar então, ok. Queridos, o Senhor é especialista em nos ajudar a cumprir a sua obra. E Ele faz o que for necessário para que nós a façamos. Inclusive, afastando as justificativas, as nossas desculpas. Mas Ele vai tirar? Não necessariamente. Simplesmente não apresente a sua justificativa. Simplesmente, isso que o Senhor tem dado para você é bênção na tua vida. Os seus filhos são uma bênção. O seu esposo é uma bênção. A sua esposa é uma bênção. O que você tem, as suas graduações, glórias ao Senhor, que você lutou, você se esforçou. Amém por isso. Mas diga, Senhor, olha, tudo está aqui nas tuas mãos e eu quero trabalhar, eu quero fazer. Eu não quero que isso tudo seja uma desculpa, mas que isso seja realmente algo que venha glorificar o teu nome, venha ser bênção, venha ajudar a minha comunidade, os meus irmãos, porque o Senhor me deu, então é para abençoar, para que o teu reino cresça. Cuidado com as desculpas, cuidado com as justificativas, é muito perigoso. E há uma última lição aqui que eu quero compartilhar, que é sobre a recompensa, porque há recompensas maravilhosas para os que não dão desculpas. Eu não sei se você reparou, mas a parábola em si, ela vai falar do que tem 3, do que tem 5, do que tem 2, dá uma descrição. Mas quando fala do que tem 1, ali ela gasta um pouco mais de tempo. Ou seja, a parábola é sobre esse 1. É sobre esse que ganhou para fazer, para realizar. Muitas vezes estamos preocupados dando ênfase para aqueles que têm as suas muitas habilidades, que fazem, cantam, pregam, que ensinam, puxa vida, limpam o templo, arrumam as cadeiras, ou estão na recepção. Uau, que irmão abençoado, glória a Deus por isso, e é isso mesmo. Damos ênfase para esses que realmente estão fazendo muitas coisas. Mas queridos, a parábola ela fala e chama a atenção para esse que recebeu o seu talento e não está fazendo nada. Para esse que tinha a obrigação como os demais de fazer, de multiplicar ali os talentos, de multiplicar o que eles haviam recebido. E esse que recebeu 1 não o fez. A parábola, ela fala daquele que é negligente. Ela fala daquele que é preguiçoso, despreocupado, daquele que é egoísta. Daquele que enterra o seu talento. Eu tenho, eu sei, mas não quero fazer. E ele apresenta suas justificativas para não fazer. E é um cuidado que nós precisamos ter. Observar em que grupo eu estou. Estou no de 5, no de 2 ou no de 1? Se você está no de 5, no de 2, no de 3, que seja, glória a Deus. Mas se você tem 1, e eu sei que você tem 1, é o que diz a palavra.
Porque Ele deu esse dom para você, Ele deu esse talento para você. E diz o texto que é conforme a capacidade, atentem-se, conforme a capacidade de cada um. Não é aquilo que você não pode dar, que você não consegue dar, porque essa também é uma das justificativas. Eu não sei falar, não tenho, não posso. O Senhor olhou para você, o Espírito Santo olhou para você, puxa vida, você tem essa capacidade aqui, então olha, eu vou te abençoar, eu vou fazer com que isso seja multiplicado e você vai ser bênção. Queridos, o Senhor, Ele pede aquilo que nós temos, nunca o que nós não temos. E quando Ele pede o que nós não temos, Ele mesmo ajuda, Ele mesmo capacita, Ele mesmo provê todos os recursos para que nós tenhamos e sejamos utilizados. Mas a regra é, e é muito clara, Ele pede o que eu tenho nas minhas mãos. Lembram-se da multiplicação dos pães? Quando então Jesus fez lá o seu discurso e tudo mais, e então, ao final Ele, o que vocês têm aí? Os discípulos, puxa vida, o que vocês têm para alimentar o povo? Eles estão famintos, eles vão para casa, e agora? Aí os discípulos olharam um para a cara do outro, puxa, e agora? Não tem nada aqui, né? Aí o menino lá, 5 pães e 2 peixes. Tem isso aqui. Tá de brincadeira, né? Dá para imaginar a cara dos discípulos rindo, falando, não, é piada isso aqui, né? Não pode ser esse negócio. 5 pães e 2 peixes. Tá, né? Mas, puxa vida, uma criança tão fofinha, tão bonitinha ali, humilde, né? Querendo ajudar, aquela coisa linda, maravilhosa, tal, né? Talvez isso, coisa da minha cabeça, né? Os discípulos ficaram dando risada ali, aquele negócio por dentro ali, né? Não estou rindo, né? Mas por dentro estava se partindo. Ai, Jesus, oh Jesus, como Ele enxerga, como Ele vê. Traz aqui, dá esses 5 pães e 2 peixes aqui. Aí você já sabe o restante da história, né? O que Ele fez? Ele usou o que não tinha. Ele usou lá o fato. Ele usou lá, sei lá, que mercado, usou que distribuidora, que fábrica. Não, Ele usou o que tinha ali, que estava ali no meio do povo, que estava ali no meio daquela multidão, para fazer algo extraordinário. Queridos, Ele quer usar o que você tem nas suas mãos. E está aqui. Não está lá fora, não está na igreja X, na igreja Y, não está lá na cidade, lá não sei na onde. Não, está aqui dentro. Está aqui no meio da igreja Batista Central de São José dos Pinhais. Aquilo que Ele quer fazer, aquilo que Ele quer realizar. Você quer ser recompensado? Quando você começar a trabalhar. E é a lógica, né? Quanto mais serviço, quanto mais você trabalhar, mais serviço você terá. Trabalhe no reino de Deus, servir ao Senhor, servir ao seu reino, não é descanso, é mais trabalho. Ah, mas eu vou me estafar, eu vou me estressar, eu vou... Não estou dizendo sobre você fazer o exagerado, não. Aqueles que trabalham, aqueles que estão fazendo, que tal você orar por aqueles que não estão fazendo? Para Deus levantar mais pessoas, mais obreiros, para te ajudar. Aqui, até aqui. De repente a gente não fala, não, eu tenho que fazer porque só eu sei fazer. Não, opa. E os demais? Afinal de contas, o mesmo Espírito que me capacitou, também capacita outros. Eu não sou o dono da verdade, eu não tenho tudo, eu não posso tudo. Que tal você orar? E aí é um bom princípio para você pensar. Porque as recompensas no reino de Deus são essas, enquanto nós estamos aqui. Lembre-se do que eu falei no início. Inicial da palavra do capítulo 25. Sobre vigilância, estarmos atentos à vinda do Senhor. A segunda temática, que é essa que nós estamos falando aqui, é sobre diligência, sobre trabalhar. Enquanto estivermos aqui no reino, temos que trabalhar. E eu agrego a isso essas recompensas que o Senhor nos concede, com alegria, com paz, com satisfação, com bênçãos sem medidas. E você pode perguntar para aqueles que estão trabalhando, para aqueles que estão servindo, aqueles que estão fazendo magistrosamente o seu trabalho. Pergunta se eles estão tristes, se eles estão aborrecidos. Pergunta se eles querem largar a coisa.
talvez você vai escutar, não, eu quero é continuar, porque isso me dá prazer, isso me dá alegria, isso me dá fortalecimento, inclusive para mim enfrentar as minhas dificuldades, para mim enfrentar os meus problemas, porque eu tenho algo a ocupar a minha cabeça. E esse algo é excepcional, é algo que eu estou fazendo para o Senhor, para o seu reino, para que possa crescer. Pense, que recompensa você quer ter? Uma recompensa terrena, uma recompensa que reconhecimento pelos homens, uma satisfação aqui momentânea? Ou uma recompensa, ou um prazer realmente eterno, algo que realmente você sabe para quem está fazendo, e por esse alguém você vai fazer o que for preciso, porque Ele é o teu recompensador. É para nós pensarmos, para nós refletirmos. Está no jeito aquela figura lá que eu passei, querido? Não deu? Não deu? Não, então tranquilo. Eu ia terminar mostrando uma figurinha. Recentemente, umas 2, 3 semanas atrás, não me lembro, eu estive participando de uma célula aqui, ali, Lucas, acertei, que a sua esposa, Nara, muito bem, que bom que você está aqui. A Nara, então, ela fez um quebra-gelo lá, muito legal, né? E ela levou uma massinha lá, umas massinhas e tal, e deu uma massinha para cada um dos que estavam lá. E qual que foi o negócio? Bom, cada um tinha que fazer um pedaço, um membro de um corpo, é isso, não é isso? Cada um tinha que fazer um membro. Aí, bom, vamos decidir. Cada um pegou sua massinha, e aí, cada massinha com uma cor diferente. Aí um ficou para fazer o pé, outro para fazer a cabeça, a fazer mão, o braço, enfim, tudo. E aí fomos fazendo. Cada um foi fazendo e tal. Ao final, vamos montar esse bonequinho, né? Vamos ver que bicho que vai dar, que deu, né? E aí você pode imaginar, né? O que saiu, né? Mas o interessante é que saiu. Saiu lá um corpo, lá, né? Um trenzinho lá. E pode dizer assim que, melhor que Frankenstein, pode dizer, né? Que tinha cabeça, tinha olhinho e tal, tinha bracinhos, tinha o tórax, as pernas e tal. Saiu um negócio bem legal. Sabe qual que é a lição que eu tirei disso? É que todos nós podemos fazer. Saiu feio o bonequinho, saiu ali esquisito? Saiu, mas saiu. Aconteceu. Quem sabe numa próxima dinâmica dessa, num próximo quebra-gelo, esse bonequinho saia melhor. E é assim que acontece no reino de Deus. Cada um com a sua habilidade, cada um fazendo a sua parte. Esse corpo vai ficar bonito, esse corpo vai ficar legal, as coisas vão acontecer, e eu não vou me excluir da minha responsabilidade, porque eu faço parte disso também. Se aquele bonequinho estava feio ali, é porque o que eu fiz foi feio, não foi legal. É a minha responsabilidade, eu tinha que fazer. E assim acontece também na igreja, acontece no nosso meio. Assuma a tua responsabilidade, querido. Comece a orar ao Senhor e pedir: Senhor, qual que é o meu dom? O que eu posso fazer? Mas você não sabe? Conversa com o pastor, conversa com a liderança da igreja, né? Há o trabalho aí que está sendo desenvolvido e crescendo, que é o de células. Você já pensou, por exemplo, em... Você é uma pessoa que de repente nem sabe que você tem o dom da generosidade, não tem o dom da hospitalidade. Sabe o que eu quero dizer com isso? Já pensou em abrir a sua casa para uma célula? Para um grupo familiar, para um PG? Mas a minha casa, sabe, ela é simples. Amém. Deus não está pedindo uma casa grande, luxuosa, não. Ele está pedindo a sua casa. O seu local onde você habita, onde você convive, para abençoar vidas, para edificar vidas. Já pensou nisso? E tantas outras coisas, foi falado aqui agora, né? Puxa vida, pega o teu celular, bate aí no QR Code aí, olha, eu quero servir aqui, eu quero fazer aqui. Há tantas coisas, queridos. A parábola é sobre um talento. E esse talento você tem. Não pensa nos que tem 2, 3, 5, 20, não.
Pensa no seu talento, naquilo que você pode oferecer para o reino de Deus, para a edificação desta igreja. Amém? Oremos. Deus, em nome de Jesus, pedimos pela tua igreja aqui, Pai, pedimos que o teu Espírito Santo, Pai, possa encorajar os teus filhos a realizar a tua obra, Pai, da melhor maneira possível. O Senhor já concedeu, e eu peço que o Senhor esteja usando essas vidas, ó Deus, de uma forma maravilhosa, de uma forma extraordinária, de uma forma como talvez nunca, Senhor, eles tenham pensado que poderiam ser usados assim. Mas não é sobre nós, não é sobre o homem, é sobre o Senhor, porque é o Senhor quem dá, é o Senhor quem faz, é o Senhor quem realiza. Que os nossos olhos, ó Deus, estejam fixados somente no Senhor Jesus. Nos abençoe. Oramos assim agradecidos em nome de Jesus. Amém.